Hoje a gente vai aprender a fazer uma clássica mousse de chocolate. Essa receita que todo mundo gosta e a gente vai utilizar o nosso ingrediente principal, os ovos. E vamos ensinar para vocês que não é necessário utilizar leite condensado nessa receita. O primeiro passo da nossa receita, a gente vai precisar de uma frigideira. A gente vai aquecer ela e a gente vai precisar de açúcar e água. A gente vai fazer uma calda aqui. E nessa calda a gente vai verter sobre as nossas gemas batendo na nossa frigideira. Então a primeira coisa que eu acrescento aqui é a nossa água e o nosso açúcar já peneirado. Enquanto a nossa calda vai começar a iniciar aqui, o primeiro passo que a gente faz, a gente vai mexer o nosso açúcar com a água. Esse movimento a gente faz uma única vez, antes de começar a levantar fervura. Senão a gente vai começar a criar aqueles cristais que queimam na ponta na lateral da panela, que dá aquele queimadinho, e a gente não quer atribuir nenhum sabor de caramelo nessa calda. A gente quer só uma calda leve e esbranquiçada. Então a gente mexeu e agora a gente vai deixar levantar fervura aqui, levemente, até conseguir criar o nosso ponto ideal da calda que eu vou mostrar para vocês. Enquanto isso, a gente já pode colocar as nossas gemas na nossa batedeira. Quando a nossa calda chegar num ponto mais ideal, a gente já inicia batendo aqui. Enquanto isso, a gente vai fazer algo muito importante. A gente vai hidratar a nossa gelatina, que vai na nossa mousse, para poder dar um pouquinho mais de sustentação nas nossas claras em neves que a gente vai bater posteriormente. Essa é uma dica importante, porque as pessoas costumam colocar água na gelatina e aquecer ela diretamente no micro-ondas ou na panela e não espera o tempo ideal dela. A gelatina precisa de 8 minutos para poder fazer sua hidratação por completo. Então a gente já pode colocar água nela aqui e não tem problema se ela ficar mais do que 8 minutos, mas ela precisa desses 8 minutos para ela hidratar e você ter certeza que não vai dar nem um gruminho de gelatina ou gelatina separada da sua receita. Então aqui a gente acrescenta. Eu vou só mexer para retirar essa gelatina que fica na lateral, ó, que ela precisa hidratar também. Mexeu, a gente pode deixar a nossa gelatina parada aqui. Agora ela vai começar a dar aquela consistência de gelatina. A nossa calda começou a já ferver. Como vocês podem ver aqui, o açúcar ainda está no centro, ainda vai começar a derreter. Não precisa ficar movimentando esse açúcar aqui, a gente baixa um pouquinho, porque nosso líquido está evaporando. Esse açúcar todo ele vai se envolver aqui e a gente vai formar essa calda leve. Enquanto aqui vai, eu vou começar a bater as nossas gemas. Esse processo da gente fazer essa calda, que ela vai chegar aqui em torno de 118 graus, 120 graus, mas vocês não precisam se preocupar com a temperatura, porque eu vou mostrar para vocês o ponto ideal dela. Então a gente aprende também a fazer no olho. Olhando para a panela, a gente consegue ver essa fluidez dessa calda, que a gente vai verter sobre a nossa gema, chama pate à bombe. Essa preparação ela é muito utilizada para poder fazer bolos, cremes e mousses, porque a gente consegue dar uma estabilidade melhor no nosso produto, né? Os ovos ele têm uma propriedade emulsificante. Então o ovo ele possui lecitina. A lecitina ela se engloba bem com a gordura. Então a gordura que a gente vai ter nessa receita vai ser o chocolate. A gente utilizando essa pate à bombe que a gente está fazendo, que é essa calda vertida em cima das nossas gemas, que ela vai ser levemente cozida e esbranquiçada, vai manter a nossa consistência melhor de mousse, né? Uma cremosidade melhor, uma aeração melhor e uma sustentação melhor. A nossa calda já está chegando no ponto e eu vou mostrar para vocês como que ela vai ficar. Então a gente já consegue ver borbolhas maiores. Então você vê tanto na lateral como no centro. Eu vou movimentar ela aqui só para vocês verem que ela já tem uma consistência leve.
Lembrando que o açúcar, quando ele começa a esfriar e perde a temperatura, ele começa a ter uma consistência maior. Então não se preocupe em chegar numa consistência muito grande, senão quando a gente verter em cima da nossa batedeira, ele vai grudar em toda a volta da batedeira e a gente não vai conseguir fazer o processo que a gente deseja. Então aqui já foi suficiente, eu vou retirar a nossa calda e a gente vai verter um pouco em cima das gemas e aí eu vou ligar posteriormente a nossa batedeira. Aqui o importante é a gente sempre ir soltando a calda em pontos de fio. Se a gente colocar a calda toda de uma vez, a gente vai cozinhar totalmente a nossa gema. E aqui a gente precisa elevar a temperatura dela aos poucos, até ela atingir a temperatura necessária que a gente deseja no preparo. Agora aqui a gente já chegou no ponto ideal, então vocês conseguem ver o branqueamento que ocorreu aqui da nossa gema. Então você consegue ver um creme fofo e mais esbranquiçado. Então aquele amarelo intenso, ele diminuiu para um amarelo mais clarinho. Era esse o ponto necessário que a gente gostaria na nossa receita. Segundo passo da nossa receita, a gente vai derreter o nosso chocolate. Então aqui eu vou utilizar tanto o chocolate ao leite, aqui é um chocolate 35%, como um chocolate amargo aqui 51%. Aqui eu vou só retirar o restinho de chocolate que ficou no nosso ramequim. E eu vou levar ele ao micro-ondas. Se atentem sempre à temperatura máxima que o chocolate pode ficar para ele não queimar. Aqui a gente tem que levar no máximo a 40, 45 graus, tá? O micro-ondas, ele tem a potência de desidratar os alimentos. Então, quando a gente vai derreter o chocolate, a gente vai iniciar colocando 15 segundos, inicialmente 15 a 20 segundos, e depois a gente vai começar a colocar 5 segundos a 10 segundos. O micro-ondas ele sobe a temperatura do alimento após ele sair do micro-ondas. Então, se o nosso chocolate estiver a 35 graus quando ele está saindo do micro-ondas, ele ainda vai continuar subindo. Então, ele vai 36, 37, 38, 39, 40. Então, o ideal é que a gente vai derretendo aos poucos. Derrete um pouquinho, mexe, volta para o micro-ondas. E a sua vasilha, ela também ganha temperatura. Sabe quando fica aqueles gruminhos no chocolate em cima, que você tenta derreter mais e derrete mais e ele não derrete? Na verdade, aí você já queimou o seu chocolate. Então não tem o que fazer mais nele. Ele fica todo granulado por cima. Então não é isso que a gente quer na nossa receita. Então a gente vai levar para o micro-ondas e vai começar a derreter o nosso chocolate. Aqui eu já deixei 30 segundos no micro-ondas do nosso chocolate. Eu vou mostrar para vocês que ele começa a derreter o fundo, olha. Então a gente vem aqui e a gente vai mexendo. Então a nossa vasilha ganhou temperatura. Então à medida que a gente vai mexendo, ele já dá uma derretida. Agora a partir daqui a gente vai começar a levar para o micro-ondas num tempo menor, de 10 em 10 segundos até a gente atingir. Vou levar e já mostro para vocês. Mais um pouco. Aqui eu deixei mais alguns segundos no micro-ondas e eu vou mostrar para vocês que ele ainda tem alguns pedaços de chocolate. Mas à medida que a gente vai, ó, passando a espátula, eles vão derretendo. Vocês conseguem visualizar? Porque aqui a gente tem calor. Então aqui a gente vai mexer para tentar terminar de derreter, fazendo um movimento. Se ainda ficar um pedacinho, a gente coloca aqui no máximo 5 segundos no micro-ondas. Então você consegue visualizar, ó, que ele está ficando homogêneo e ele está terminando de derreter as nossas gotas de chocolate que estavam aqui. Aqui vai fazendo sempre esse movimento de apertar a espátula e não este movimento aqui ou nem este movimento. A gente não quer, nessa parte da preparação, atribuir ar à receita. Então esse movimento de cima para baixo é o movimento de atribuir ar. Mas eu vou mostrar para vocês agora quando a gente for bater nosso creme de leite fresco e nossa clara em neve.
Agora, nessa parte da preparação, a gente vai misturar aqui a nossa pate à bombe, a nossa gema que a gente verteu a nossa calda quente em cima. Então, a gente vai vir aqui retirando ela da nossa batedeira. A gente vem com a espátula para pegar todo esse creme fofo que a gente fez. E aqui a gente vai homogeneizar no nosso chocolate. Então aqui a gente pode misturar. Então você consegue até ver que o chocolate ele já dá uma textura mais fofa, como se fosse uma massa de bolo. Então vocês conseguem visualizar aqui. Aqui a gente já começa a salivar e a querer comer, mas a gente vai deixar isso aqui um pouquinho melhor para vocês. Agora a gente vai para a parte da nossa aeração, que a gente vai deixar a nossa mousse fofa. Então a gente vai para a parte da clara em neve, a gente vai colocar na nossa batedeira e a gente vai iniciar batendo velocidade mínima para alta, tá? A gente não pode deixar a clara bater demais, porque a clara ela quebra. As pessoas não entendem isso, então acabam deixando a clara bater muito. A gente não quer uma clara toda separada, quebrada. A gente quer uma clara toda uniforme e fofa para poder entrar na nossa preparação. Enquanto a nossa clara vai bater, a gente vai aproveitar para poder fazer o nosso creme fouetté. O que é o creme fouetté? É o nosso creme de leite fresco, que a gente vai bater ele sem açúcar. Quando a gente coloca açúcar no creme de leite e bate ele em ponto de aeração, é o que a gente chama de chantilly, que todo mundo conhece. Aqui ele vai chamar fouetté. Isso muito por conta da gente utilizar um fouet ou uma batedeira e fazer os movimentos até ele chegar no ponto desejado. Então fouetté vem literalmente do fouet. Aqui a gente consegue ver que a clara começou a montar. Então ela começou a dar uma sustentação. A gente precisa de um pouco mais. Enquanto a nossa clara está finalizando na batedeira, a gente vai começar a bater o nosso creme de leite. O movimento correto é esse. Então a gente sempre vai movimentando de baixo para cima e vai incorporando o ar. O creme de leite, após a gente continuar a bater, ele continua a dar uma aeração. Então a gente tem que tomar muito cuidado de ele não passar desse ponto, que é uma linha tênue entre ele ficar aerado e a gente ter uma manteiga. Aqui o legal é mostrar para vocês que a gente consegue fazer essa preparação no braço, né? A gente tem uma batedeira que facilita muito a nossa vida, mas nesse caso da mousse, a gente está utilizando a batedeira pela segunda vez. Então, se a gente bater essa preparação na batedeira, a gente vai utilizar ela 3 vezes. Não há necessidade. Então, para quem não tem uma batedeira em casa, a gente consegue fazer com um fouet. Enquanto isso, relaxe, continue batendo, meu punho continua movimentando. Então o movimento é de punho, ó. Ele não é um movimento de braço, ele é um movimento de punho. Enquanto isso, coloca uma música, se diverte, faz uma dancinha e continua batendo o seu creme que ele vai chegar num ponto ideal. Agora a gente vai misturar todas as nossas preparações que faltam. Eu já aqueci a nossa gelatina, que havia sido hidratada antes. Eu vou misturar na nossa massa de chocolate. E aí a gente vai envolver essa gelatina aqui agora. A gente mistura até a gelatina estar homogênea na nossa massa. Então você consegue visualizar que ela já ficou um pouco mais fluida. E aqui eu já consigo sentir aquele cheirinho de chocolate subindo na nossa preparação. Aqui já é o suficiente. E a gente já consegue ver um brilho também. A gelatina ela dá esse brilho no chocolate. Agora a gente vai introduzir o nosso creme fouetté, que eu deixei ele mais levinho, então a gente vai acrescentar
metade do creme. E aqui a gente já começa com esses movimentos de cima para baixo, até a gente conseguir misturar todo esse creme no nosso chocolate. E a gente vai raspando toda a lateral da nossa vasilha. E aí vocês vão perceber que o creme ele vai ficando mais leve. Você vai sentindo no braço que ele vai ficando mais levinho. Então isso que significa que a gente vai atingir o ponto que a gente está querendo, daquele creme super fofinho, super aerado, super levinho. E quando esse chocolate colocar na nossa boca, o chocolate ele vai derreter, ele vai sumir como se fosse uma nuvenzinha. Esse é o ponto da mousse de chocolate. Bastante. Agora a gente vai acrescentar a nossa clara em neve. A clara, a gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai acrescentar metade das claras. E a gente vai começar a incorporar elas aqui. Sempre nesse movimento de cima para baixo, de cima para baixo. Até ela se misturar por completo. Então vocês vão conseguir visualizar uns pontinhos de clara aqui, não se preocupe, continue mexendo, incorporando a preparação, para a gente colocar leveza nesse creme, nessa mousse. Agora a gente vem com o restante das claras. E a gente vai vendo que o nosso creme vai diminuindo a intensidade de cor aqui do chocolate, justamente porque a gente está causando essa aeração nele. Enquanto a gente vai fazendo esse movimento aqui, vocês aproveitam para curtir o nosso canal, seguir a gente aqui, comentar. Eu quero ver vocês fazerem essa mousse e a gente continua aqui incorporando. A gente já está quase finalizando, tá no nosso ponto. A gente só precisa que essa clara esteja toda envolvida na nossa mousse. Essa é uma mousse que ela vai precisar de um tempo de geladeira. O ideal vai ser 6 horas de geladeira. Então você vai ver que vai ser um creme mais levinho, você vai achar que ele está um pouquinho fluido demais, né, que ele não está tão concentrado, mas quando ele gelar, ele vai ganhar a consistência necessária. E a gente ainda colocou aqui uma gelatina para dar essa estabilidade na nossa clara. Então com a gelatina, você consegue ter uma durabilidade melhor de geladeira. Então você consegue fazer essa preparação antes, para que você coma no dia seguinte ou depois de 2 dias, 3 dias, essa mousse ela ainda vai estar boa e não vai haver aquela separação. Sabe quando você compra uma mousse e aí você decide comer ela 2 dias após e a clara está subindo, aquela espuminha de clara que fica na lateral? Isso não vai acontecer. Por isso que a gente entrou com a gelatina aqui para poder dar uma estabilidade em toda a parte da preparação. Agora eu vou colocar a nossa mousse em taças, para a gente ter uma apresentação mais bonita. Mas vocês podem também deixar naquela travessa enorme de família e todo mundo comendo ali na colher de sopa junto. São 2 versões, mas eu vou apresentar essa daqui para vocês para deixar um pouco mais requintada. Agora com as nossas taças prontas, a gente vai levar na geladeira por volta de 6 horas. Depois a gente volta para poder finalizar esse vídeo, que eu vou fazer para vocês uma tartare de frutas e um pouquinho de hortelã em cima para a gente elevar um pouquinho a nossa preparação. Enquanto a nossa mousse está finalizando na geladeira, a gente vai começar a fazer o nosso tartare de frutas. Para isso a gente vai utilizar manga, blueberry, morango e a gente vai finalizar com as mini folhas de hortelã. Primeiro passo, a gente vai pegar a nossa manga. Aqui eu já deixei 2 pedaços suficientes de manga para a gente conseguir cortar. O tartare consiste em pedaços pequenos.
Aquela clássica receita francesa, geralmente feita de um steak tartare, de um filé mignon, mas aqui a gente vai fazer de frutas para poder compor o nosso chocolate e dar um pouquinho de leveza nele. Aqui a gente vai abrir, só para vocês conseguirem visualizar. Então a gente vai diminuir aqui, ó, tamanho correto. Mais uma, outra, novamente. A gente vai virar a nossa manga, ajeitar ela na tábua, e aqui a gente vai fazendo os cubos, que a gente chama de brunoise, esses cubos menores, de 3 milímetros por 3 milímetros. Aqui, se ficar um pouquinho, a gente passa. A manga, ela tem que estar madura, mas ela tem que estar firme. Senão a gente vai acabar despedaçando a nossa manga e a gente não vai obter o resultado que a gente deseja. Agora a gente vai para os morangos. Vou tirar a parte de cima do morango, de todos eles. Aqui também. Os morangos, a gente tenta os morangos maduros, mais firmes também. Toda vez que a gente vai passar a faca em frutas, então a gente vai acabar tirando um pouquinho do suco interno que elas têm. Então, quando a gente vai preparações que a gente precisa de cortes específicos, a gente tem que ter frutas um pouco mais firmes. Agora aqui, a gente parte ao meio. Parte todos os morangos ao meio, que a gente já ganha tempo aqui. Essa é uma preparação que a gente poderia finalizar também com flor de sal. Para quem gosta de ter um pouquinho de sal em chocolate. Eu acho que vocês devem conhecer bem brigadeiro de caramelo salgado. Então a gente consegue introduzir a mesma ideia em outras preparações. Enquanto a gente vai cortando aqui, eu vou aproveitar e dar uma dica para vocês. Acontecem algumas receitas e as pessoas têm dúvida. Se a gente quiser acentuar o nosso sabor de chocolate durante a nossa preparação, a gente pode colocar um pouquinho de café coado. E não, ele não vai dar gosto de café. Ele vai acentuar o sabor do chocolate e deixar mais nítido na nossa preparação, né? Então a gente pode introduzir isso lá na parte da mousse, né? Então quando a gente fez o nosso chocolate, derreteu no micro-ondas, a partir dali a gente pode colocar um pouquinho de café coado, tá? Então caso você já tenha ouvido alguém colocando um café, não se preocupe, isso vai acentuar o nosso sabor do chocolate. Aqui na minha preparação eu não utilizei, porque como eu vou compor com um tartare de frutas, eu não achei necessário, eu queria uma coisa mais equilibrada, eu não queria que o chocolate passasse um pouquinho do sabor acima da tartare. A gente vai compor uma sobremesa bem leve e aerada que a gente já conversou aqui no nosso início da preparação. Então eu vou finalizar o nosso morango. Agora a gente junta com a manga e aqui a faca desliza melhor. Ele gruda menos na faca. Esse. A gente finalizou os morangos. Vamos misturar com a nossa manga.
Agora a gente vai para as nossas blueberries. A gente pode tanto partir ela ao meio, como colocar elas inteiras. Como elas são frutas muito pequenininhas, eu não sei se vocês conhecem ela, então ela é um pouquinho cítrica. Eu vou preferir deixar ela inteira. Eu vou colocar só um pouco na preparação partida para a gente poder misturar e a gente deixa o restante inteira para a gente finalizar em cima quando a gente colocar na nossa mousse. Então eu vou separar aqui um pouco de uns 30% mais ou menos do nosso total. E aí eu vou partir ela ao meio. A estética dela é mais bonita inteira, por isso que eu prefiro deixar a maioria delas para finalização. Então aqui a gente consegue visualizar ela partida. Essa daqui eu vou misturar. Com a colher de sopa, eu só vou misturar nossas frutas. E agora eu vou buscar o nosso principal, a nossa mousse de chocolate, para a gente poder finalizar ela. Agora as nossas mousses estão prontas, eu já estou sentindo esse cheirinho de chocolate aqui e a gente vai finalizar com o nosso tartare de frutas. A gente pode colocar na lateral da taça, para a gente conseguir ver tanto o chocolate como a tartare. Então eu vou buscar um canto aqui. E aí a gente tenta dar uma elevação. Mais um pouco. Para descer para cá. Vamos para a próxima. Aí aqui a gente já consegue visualizar as nossas blueberries que estão inteiras e a nossa blueberry que está partida aqui. Mais um pouco. Próxima. E esse tartare vai fazer toda a diferença na nossa mousse. Então ela vai trazer mais leveza no nosso paladar. Então a gente vai ter a aeração do chocolate derretendo e sumindo na nossa boca, que é isso que acontece com o chocolate bom. Ele derrete, preenche o nosso paladar e a gente vem com essas frutas para poder equilibrar. Uma fruta um pouquinho mais docinha, a nossa manga que está mais firme. A gente tem o azedinho da blueberry e o morango que sempre combina com chocolate. Agora aqui, finalizadas as nossas frutas, eu vou colocar a nossa hortelã. Então aqui a gente vai vindo colocando os galinhos. Aqueles que parece que foram soltos em qualquer lugar, mas na verdade a gente está escolhendo aonde a gente está colocando a nossa hortelã. Para dar todo um charme aqui. Suficiente. Vamos para a próxima. E aí aqui eu tô virando ela, ó, parte de trás, parte da frente. Essa caiu, a gente vai pro próximo, aqui. Parte de trás, parte da frente. Uma dica na hora das finalizações é vocês não tentarem deixar um sequencial de hortelãs aqui. Vai soltando ele em cada lugar. Isso visualmente vai ficar mais bonito. Então não tentem fazer um caminho muito certo. Aqui tá colocando 5 folhinhas para cada tartare. Uma última aqui singela em cima. Deixar a nossa pinça aqui. E aqui a gente tem as nossas mousses de chocolates bem aeradas com a nossa tartare de frutas finalizadas com hortelã. Agora eu vou dar aquela colherada porque nesse vídeo eu não vou resistir. Enquanto eu vou dar essa colherada, vocês vão seguir o canal, eu quero que vocês façam essa receita, comentem aqui, sigam o meu Instagram, entrem no Telegram, que por lá eu vou dar várias dicas para vocês importantes e exclusivas só no canal.
E eu não vou resistir, infelizmente, vocês vão ficar nessa vontade enquanto vocês não fazem essa mousse de vocês na casa de vocês. E aqui na taça, a gente consegue visualizar a aeração, como que tá fofa. Eu vou encerrar comendo a minha colherada bem cheia. Vou deixar vocês aí na vontade, tá bom?